Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Irmãos, eu tenho uma regra. Sempre quando eu vou pregar a palavra de Deus, primeiro eu quero que as pessoas saibam como Jesus me encontrou. Então, toda vez que eu sou convidado a pregar em uma outra igreja, eu dou meu testemunho de vida. Mas eu já preguei aqui outras vezes, né? Já preguei domingo de manhã, prego toda sexta-feira na Rede Ativa dos Adolescentes, mas domingo à noite é a minha primeira vez aqui com os irmãos. Então, eu quero compartilhar como Jesus me encontrou. Em 1985, o Claudão, prefeito, havia acabado de construir o calçadão, quem lembra? E o barato daquela época, a onda, o que nós adolescentes fazíamos? Eu tinha meus 13 anos na época, nós ficávamos dando volta no calçadão. Não sei porquê. Vocês lembram, né? A gente botava a nossa roupa de domingo, porque naquela época ninguém gastava dinheiro com nada, a gente saía para passear realmente. Hoje a gente sai para comer alguma coisa, mas naquela época a gente saía para passear. E eu com os meus amigos ficávamos dando volta ali na Cardoso Moreira, o tempo todo. Até 10 horas da noite a gente tem que ir para casa. E eu tenho um amigo chamado Emerson, vulgo Catita, da Primeira Igreja Batista. Um dia ele me encontra e fala: Gustavo, preciso de um favor seu. Fala, Catita. Fala: rapaz, o meu pai é crente. E ele exige que eu esteja todo domingo na igreja. Você não faz um favor, não? Você não me faz companhia, não? A gente vai lá na igreja, aí quando o meu pai acabar de me ver, a gente, vaza. Eu falei: tô dentro. Aí todo domingo, eu e o Catita íamos para a Primeira Igreja Batista, eu parava ali naquele paredão, quem conhece, da entrada. Quando o Sebastião Teixeira, que é o pai do Catita, ele olhava para trás, procurando os filhos, ele via o Catita, a gente falou assim: agora é a hora. A gente, vazava para a rua e ficava dando as nossas voltas. Todo domingo a gente fazia isso. Só que algumas vezes o senhor Sebastião demorava a olhar para trás. E algumas vezes ele esquecia. E eu acabava ficando ali ouvindo a palavra de Deus. E numa dessas noites que o Sebastião não olhou para trás, eu ouvi a pregação do pastor Gessi Frutuoso e entreguei naquela noite minha vida a Jesus. A verdade, meus irmãos, é que a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Por isso, sempre convide aquele amigo seu, aquele parente que não encontrou Jesus ainda, traga para as nossas células, traga para a nossa igreja, porque nós somos uma igreja comprometida com a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela não volta vazia. Amém? Glória a Deus. Então, os convido a abrir as suas Bíblias em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 25, vou ler até o 27. Enquanto os irmãos procuram, eu quero honrar uma gente aqui bonita da nossa igreja. Há uns 8 anos atrás, eu fui convidado para vir ser padrinho de casamento aqui do José Márcio da Josi. Aí, quando eu chegando aqui na igreja, alguém da recepção, eu não frequentava a CIB ainda, não era membro da CIB, nem eu, nem a Ellen. Aí alguém da recepção nos recebeu tão bem, nos deu um boa noite daqueles. Seja bem-vindo. Aí na hora que nós estávamos vindo nos assentar aqui, a Ellen olhou para mim e falou assim: Gustavo, aqui é meu lugar. Aí estamos aqui até hoje, já se passaram 8 anos. Amém? Então que Deus abençoe o ministério dessa gente bacana, bonita da recepção, que nos recebe com tanto amor. Jesus disse: essas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho vos dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, não tenham medo. Feche seus olhos, mas não sua Bíblia, e ore comigo aí. Meu Pai, nós declaramos a nossa plena confiança naquela ação personalizada que só o Teu Santo Espírito pode produzir no coração de cada um aqui hoje. Te pedimos mais do que um discurso, mais do que uma palestra,
E mais do que um momento, mas clamamos que a Tua palavra traga luz aos nossos corações. E que venha o Teu toque, a Tua ação em nossas vidas. E como escreveu o profeta Isaías, que o propósito pelo qual a Tua palavra foi enviada se cumpra. E que o Senhor receba de nós um coração receptivo essa noite, aberto para guardar aquilo que somente a Tua palavra pode oferecer. E em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Meus amados, Deus me trouxe aqui para falar de paz. E para falar de paz, eu quero contar a história de um duelo. Lá no livro de Reis conta a história de um grande homem de Deus que, num momento muito difícil de Israel, um momento de Israel que estava dividido, grande parte de Israel adorava o Deus Baal e outra parte Jeová, e esses profetas de Baal eram apoiados pelo rei Acabe e sua mulher Jezabel. Então era um momento que a idolatria imperava, dominava Israel. Então Deus levanta o profeta Elias, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, e esse profeta Elias vira para Acabe, o rei, e fala: olha, pode juntar todo o povo de Israel, junte os 450 profetas de Baal e me encontra no Monte Carmelo, porque eu tenho um desafio para vocês. E assim aconteceu, aquela multidão se encontrou no Monte Carmelo, o profeta levou 2 novilhos, e o desafio era o seguinte: eles colocariam aqueles novilhos no altar, e eles começariam a orar. Primeiro foram os profetas de Baal, eles oravam para que o seu Deus Baal mandasse fogo do céu e consumisse aquele holocausto. Isso começou de manhã cedo. Aqueles 450 profetas começaram a dançar, cantar, como era o hábito deles, se cortavam em seus rituais. Eles clamaram Baal, clamaram, só que Baal não respondeu. Chegou um ponto que o profeta Elias começou até a zombar deles. Quase umas 3 horas da tarde, eles cansados desistiram. Então o profeta Elias manda que pegue como se fosse 3 latões, baldes d'água, e joga água sobre aquele animal, sobre o altar, até que se encheu as canaletas que haviam ao redor. E o profeta fez uma pequena oração. Ele disse assim: Deus, para que o coração desse povo se converta ao Senhor, e essa nação abandone toda a idolatria e volte a adorar, que o Senhor neste dia mostre o teu poder. Quando ele acabou de orar, o fogo caiu do céu e consumiu todo o holocausto. Agora você imagina a valentia desse homem de Deus. Ele cresceu na briga, né? Ele, cheio de fé e de valentia, deu a ordem. O povo pegou os 450 profetas de Baal e mataram. Poucas horas depois, porque essa história não acaba assim, o rei Acabe procura o profeta Elias. E ele diz: olha, Elias, da mesma maneira que você matou os meus profetas, Jezabel, a minha mulher, mandou te dizer que amanhã mesmo, nesta hora, você estará morto. Meus irmãos, bastou apenas uma palavra para que este grande homem de Deus esquecesse de tudo que Deus tinha feito, de todo o poder de Deus, e ele tremeu. Ele ficou sem paz. E ele foge pelo deserto. Esse homem de Deus, ele foge, desesperado, angustiado, sem paz. E eu pergunto para você essa noite: isso também acontece com você? Basta apenas uma palavra para muitas das vezes o inimigo roubar a tua paz? Basta apenas uma circunstância, algo dar errado, para você ficar angustiado? Por que permitimos que o inimigo roube a nossa paz? A verdade é que o Deus desse século, ele tem um objetivo: ele quer te destruir, te matar. E a maneira que ele age para isso, uma delas é roubando sua paz.
roubando a sua paz. E nós, como povo de Deus, o que nós podemos fazer para impedir isso? Como nós devemos agir para que o diabo, as circunstâncias, esse mundo não venha roubar a paz de nós? Uma coisa que acontece muito com o povo de Deus e com as pessoas é que nós ficamos presos ao passado. Isso é uma coisa que o diabo trabalha, é com a culpa. Ele sempre faz você voltar às lembranças dos erros que você cometeu, das suas falhas, dos seus pecados. Sempre. Ele sempre nos leva ao passado para nos acusar. Isso não é bom. Porque nós esquecemos ou mostramos que nós não entendemos ou alcançamos o que Jesus Cristo realmente fez na cruz. Porque a obra de Cristo na cruz, ela foi perfeita. Ela foi perfeita. Em Isaías 43, 25, Deus diz: olha, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Nós precisamos alcançar, entender a plenitude do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Porque além de perdoar os nossos pecados, nós somos justificados. Há uma diferença. Perdoado é quando Deus diz: olha, eu perdoo os seus pecados e você pode ir embora. Está perdoado. Mas justificado é Deus falando para você assim: olha, eu te perdoo, pode vir até mim. Pode vir. Você foi perdoado, você está justificado. E se Deus não se lembra mais dos nossos pecados, por que nós vamos ficar lembrando? Por que você vai ficar se tormentando por aquilo que aconteceu? Nós não podemos voltar ao passado. O que passou, passou. Nós precisamos avançar. Existe uma grande obra, uma batalha a ser travada. E nós precisamos avançar como de povo de Deus. Mas o inimigo, ele quer que você sempre volte ao passado. Que você sinta culpa, vergonha. Eu, quando voltei, eu fiquei 16 anos desviado da casa do Senhor. E quando eu comecei a frequentar uma série, me decidi que eu andaria novamente com Jesus, eu tive alguns momentos de muita culpa, eu me vergonhava, eu começava a lembrar de coisas que eu havia feito naquele tempo que eu fiquei desviado. E aquilo me chateava muito, me trazia uma certa amargura, sabe? Até que eu olhei para a cruz, e eu decidi: olha, de hoje em diante eu nunca mais vou permitir que o diabo me acuse. O que passou, passou. Me arrependi dos meus pecados, não vou cometê-los novamente, porque quem se arrepende não volta ao erro. E todas aquelas bobagens eu lancei sobre a cruz de Jesus Cristo. E basta. Eu digo para o diabo: basta, você não vai me acusar mais. Quem levantará acusação contra os escolhidos do Senhor? É Deus que o justifica. Você é justificado. Sobre a sua vida existe o sangue de Jesus. Não perca a paz por isso. Não perca a paz por isso. O que Jesus Cristo fez na cruz por você é pleno. Não precisa de retoque. Amém? Glória a Deus. A segunda coisa, meus irmãos, é porque não temos vivido a vida proposta por Deus. E que vida é essa? Filipenses 2,8 é um dos versículos da Bíblia que eu mais gosto. Na verdade, a partir do versículo 5 está escrito assim: deve existir dentro de nós o mesmo sentimento que houve em Jesus, que mesmo sendo ele em forma de Deus, não teve a usurpação de ser como Deus, mas se humilhou, se esvaziou de sua glória e se fez homem. No versículo 8 diz: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Nós temos que viver a vida que Deus quer que a gente viva. E como é essa vida? A vida que Jesus é o seu espelho. Jesus tem que ser o nosso espelho. E nós devemos viver a vida que Jesus viveu, da maneira dele.
algo tremendo que às vezes foge do nosso entendimento. Meus amados, Jesus Cristo, Ele foi 100% homem, 100% Deus. Ele é 100% homem, 100% Deus. Hoje na glória tem um trono e sobre ele está Jesus Cristo, um homem. E tudo que Jesus Cristo fez nesta terra, Ele fez não como Deus, Ele fez como homem. Para mostrar para nós que em nossa humanidade nós também podemos e devemos fazer o que Ele fez. Vocês entendem? A vida que Deus quer que nós vivamos. Paulo, quando escreve aos Coríntios, fala: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós devemos viver como Cristo. Na verdade, o que Deus quer de você é que você seja o filho que Jesus foi. Jesus é o filho que Deus quer que nós sejamos. Imite Jesus. Conheça a vida de Jesus, leia os evangelhos. Você precisa conhecer cada detalhe, cada momento da vida do nosso Senhor. Porque a nossa fé está baseada, elas têm que estar fundadas em Jesus Cristo. Me assusta muito quando eu converso com algumas pessoas, alguns irmãos aqui na igreja, e eu pergunto para eles: olha, quem é Jesus para você? Isso é geral, meus irmãos, em outras igrejas. E é lamentável que eu escuto de tudo, menos de quem realmente é Jesus. E eu escuto falar muitas das vezes: Jesus Cristo é apenas filho de Deus, Ele não é Deus. Jesus foi um grande profeta. Sabe o fundamento da nossa fé? Nós devemos conhecer a obra, reconhecer quem é Jesus. E Jesus Cristo é Senhor, Ele é Deus. Então Deus quer que você seja como Jesus. Mas somente seremos os filhos que Deus quer que sejamos se formos ensinados pelo Espírito Santo de Deus. O Evangelho de João diz: olha, Jesus, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Meus irmãos, sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos conhecer ou realizar as obras de Deus. É Ele que nos faz entender quem é Jesus. É Ele que nos convence que somos pecadores e necessitamos desesperadamente de Jesus. É através do Santo Espírito. Pode existir o maior pregador do mundo, o mais eloquente, mas quem revela a palavra, a verdade para nós é o Espírito Santo. Eu posso caprichar em minha pregação, minha palavra para os irmãos, mas quem revela quem é Jesus é o Espírito Santo. E somente com o Espírito Santo é que podemos viver a vida proposta por Ele. E sem uma vida cheia de Deus, nós acabamos nos rebelando contra Deus. Porque a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e vida em paz. Na verdade, nós não temos nada de bom para oferecer. Às vezes eu converso com algumas pessoas, elas dizem: Gustavo, a Bíblia diz isso, mas não é bem assim. Sabe, meus irmãos, nós não temos nada de bom para oferecer. Quem sabe o que é bom é Deus. A sabedoria para as nossas vidas, para nós tomarmos as nossas decisões, ela tem que vir do alto. Nós não temos nada de bom para oferecer. Por isso a minha vida, a sua vida, ela tem que estar pautada na palavra de Deus. Luz para os meus pés é a tua palavra. Nós devemos viver os nossos dias, todas as nossas decisões, tudo que pensarmos e falarmos e agirmos tem que estar baseado na palavra de Deus. Porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E ela é vida.
Então não confie em você, no seu entendimento, naquilo que você acha. Tem um ditado, eu digo uma frase muito antiga usada no Facebook, que o único livro do mundo que o autor está ao seu lado quando você lê a Bíblia. E essa é uma verdade. Quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo fala. Porque ela é viva. E nós precisamos viver os nossos dias, basear as nossas decisões na palavra de Deus, na sabedoria que vem do alto. Porque nós devemos viver os nossos dias da maneira como Deus quer que vivamos. E muitas das vezes nós perdemos a paz, sofremos, porque decidimos tomar o caminho contrário à palavra de Deus. E o nosso entendimento é morte, diz a Bíblia. E você quer viver? Você quer viver plenamente? Então viva de acordo com a palavra de Deus. Não em seus preceitos e seus conceitos. Aceite o conselho de Deus. Receba a sabedoria de Deus. Peça a sabedoria de Deus. E você viverá em paz. E você viverá em paz. A culpa nos leva ao passado. Mas a ansiedade, ela nos leva ao futuro. Vocês sabiam que mais de 23% dos brasileiros hoje sofrem com insônia, com dificuldade para dormir? Ansiedade. Estava lendo uma estatística, um estudo, o povo mais ansioso hoje do mundo é o brasileiro, que na verdade está entre os 3. E isso não está distante das igrejas. O povo anda preocupado. É verdade que vivemos num momento instável da nossa política, da nossa economia, mas o povo de Deus sofre com ansiedade. E isso é muito perigoso, porque é como se fosse uma cadeira de balanço. Vocês conseguem imaginar? Lembra daquela cadeirinha da vovó de balanço? Outra hora o inimigo te leva para o passado, para as suas culpas. Outro momento você está ansioso com o futuro. E você fica naquela. Passado, futuro, e você acaba não vivendo o que Deus tem para você hoje. E você acaba não vivendo o que Deus tem para você hoje. Não permita, meus irmãos, que o inimigo te acuse. Não permita viver dias de ansiedade. Na verdade, Jesus até disse: não andeis ansiosos, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Olha que tremendo. O Paulo está dizendo o seguinte: não fiquem ansiosos. Não entre nessa, não fique ansioso. Faça outra coisa. Ore. Não perca a paz, não fique ansioso. Ore. Porque oração, meus irmãos, não é somente falar com Deus. Oração é você estar com Deus. Às vezes nós temos aquele hábito de orar na hora do almoço, você meio que entre as frases repetitivas, repetidas todo dia, e você ou vai dormir, você mal termina a sua oração, você já está cochilando. Mas sabe, orar é entrar na presença de Deus. A Bíblia diz que Daniel foi um grande homem, e ele tinha um hábito, ele buscava o Senhor em oração 3 vezes por dia, não falhava. E se você acha que Daniel vivia por conta disso, não. Daniel, na verdade, ele era um dos ministros do Império Babilônico, com Nabucodonosor. Existiam somente 3 ministros, Daniel era um deles. Esses 3 ministros eram responsáveis por aconselhar, gerenciar 120 príncipes de 120 regiões. E esse homem de Deus, ele não abria mão, com tanta ocupação, tanto dever, de ajoelhar e orar ao Senhor. Sabe por causa de quê? Porque ele tinha sede de Deus. Às vezes nós levantamos as nossas mãos e cantamos: eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Não é verdade? Mas quanto tempo temos orado?
1 minuto e 20, 5 minutos. A oração é estar com Deus. E a oração, ela não somente, a gente acredita que com a oração a gente pode convencer o coração de Deus, né? Mudar o coração de Deus. Mas na verdade, quando nós oramos, o nosso coração é que alinha com o coração de Deus. Quando você ora, você começa a ter um relacionamento com Deus. E nós devemos ter relacionamento com Deus e com a igreja. É por isso que a célula é algo poderoso que nós fazemos e realizamos aqui na igreja. Célula, você se relaciona com o seu irmão. Olha que coisa tremenda. A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Porque quando você confessa o seu pecado a Deus, você é perdoado. Mas quando você confessa o pecado do seu irmão, você é sarado. Então nós devemos nos relacionar com Deus e com os irmãos, como igreja. Eu mesmo, depois de 16 anos sem frequentar a igreja, não queria saber mais de voltar à casa de Deus. Trabalhava à noite. Disse, não, nunca mais eu volto. Só que minha mulher começou a frequentar uma célula. E dizem que onde a mulher vai, o homem vai atrás, né? Eu acabei acompanhando a minha mulher, comecei a ouvir a palavra de Deus. A Bíblia começou a gerar vida em mim. Olha onde eu estou hoje, compartilhando aquilo que Deus tem falado no meu coração. Nós precisamos nos relacionar. Você não pode ficar fora de uma célula. É de Deus. Célula é um projeto de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, ore ao Senhor. Não fique ansioso. Ore ao Senhor. Tem mais uma coisa. Paulo nos aconselhando, ele diz, pela oração, pela súplica, mas com ações de graça. Com ações de graça. Os antigos diziam antigamente que o maior defeito do homem é a ingratidão. Seja grato ao Senhor. Não perca a paz por você não ter aquilo que o seu amigo tem, por você não ter a vida que um artista da Globo tem. Se alegre com aquilo que Deus te deu. Seja grato ao Senhor pelo que você tem. Não perca a paz. Nós somos uma geração que o verbo que nós mais conjugamos é o compra, compra, compra. Já viu isso? Eu disse mais cedo aqui. Essa geração, se vamos sair, nós vamos aonde? Vamos comprar o quê? Vamos consumir o quê? Você não precisa ter para ser. Você já é. E a Bíblia diz, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nós somos sacerdócio real, nação seita, povo eleito. Você é um homem ou uma mulher de Deus, que tem sede do Senhor. Então tenha em sua mente, que a sua grande alegria, o seu grande amor, a sua grande felicidade está em Deus, está em Cristo, na presença do Senhor. Eu acho que é por isso que nós vivemos um tempo que essa geração está tão perdida. O homem precisa se preencher com droga, com bebedeiras, com noitadas, orgias. Porque nada sacia o homem. Somente Deus pode saciar o homem. E o não ter tem tirado a sua paz, meu irmão? Não permita, não permita. Seja grato a Deus pelo que você tem. Amados, a nossa paz, ela não pode ser circunstancial. Em Filipenses 4:7, diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz não é ausência de conflitos e dificuldades, a paz não é trégua. Paz é uma condição que somente a presença de Deus pode nos dar. Ela não pode depender de circunstâncias e um bom andamento das coisas. Por isso, a paz de Cristo, ela excede todo o entendimento. O mundo pode estar caindo, você pode estar passando por grandes problemas, a sua vida financeira pode estar abalada, mas você não se abala. Você está firme sobre a rocha. Ela excede o nosso entendimento.
Você consegue olhar além. Os seus olhos espirituais são abertos. E você não consegue mais enxergar as coisas como elas são, como o mundo diz e dita para você. Você tem a paz de Cristo. Você tem a paz de Cristo. Homens e mulheres têm travado uma luta contra a ansiedade. A verdade, meu irmão, é que quando nós alcançamos o entendimento de que um dia o nosso Senhor Jesus, Ele enxugará de nós todas as lágrimas eternamente, a nossa postura muda em relação à pressão, às dificuldades desse tempo. Mas como podemos sobreviver a tanta pressão, né, meus irmãos? Em um Brasil com uma política vergonhosa, com um Estado que não paga os seus funcionários, num momento difícil, como que nós podemos viver sob tanta pressão? O Max Lucado, em um das suas devocionais, ele escreve que alguns navegadores falam que existe uma tempestade perfeita. São combinações de fatores que ocorrem e transformam essa tempestade tão violenta que nenhum navegador pode sobreviver a ela, não consegue se salvar dessa dificuldade, dessa tempestade. E talvez você esteja passando por um momento assim. Sabe, uma combinação de fatores estão levando a você a perder a sua paz, passar um momento de angústia e dificuldade. Mas Paulo, inspirado por Deus, ele diz que Deus tem um presente perfeito para nós, para uma tempestade perfeita. A paz de Cristo, ela excede o nosso entendimento. Então, para uma tempestade perfeita, em que você acha que não vai conseguir sobreviver a ela, Deus tem um presente para nos dar, uma paz. Um presente perfeito para uma tempestade perfeita. Eu já estou terminando, eu queria apenas compartilhar mais um versículo, que é no Evangelho de João, no 14, 27. E Jesus diz, olha, na versão da tradução da linguagem de hoje, diz, olha, não se perturbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Creio em Deus e também em mim. Eu comecei essa palavra hoje contando a história de um duelo. E no momento que Elias, muito angustiado, sem paz, ele foge pelo deserto, até que ele desejou a morte. E nesse momento de aflição, desespero desse homem de Deus, onde ele achou que ele fosse morrer, Deus foi ao encontro dele. O anjo do Senhor foi até Elias, o alimentou naquele deserto. Isso aconteceu de tal forma que esse homem de Deus ainda caminhou durante 40 dias e 40 noites. Somente 3 homens fizeram isso na Bíblia, né? Jejuaram 40 dias. Jesus, Moisés e Elias. Aí ele foi até a região de Horebe, ele entrou no Monte Sinai, entrou em uma das cavernas daquele Monte Sinai e ficou escondido ali. Esse homem de Deus, em seu desespero, em sua falta de paz. E novamente Deus vai ao encontro de Elias, e Deus fala para Elias, Elias, o que você está fazendo aí? Eu creio que Deus te trouxe essa noite para te perguntar, o que está acontecendo com você? O que tem te tirado a sua paz? Por que você tem permitido o inimigo roubar a sua paz? Meus irmãos, a paz não é somente um sentimento, uma condição, um estado. A paz é um reino. Existe um reino de paz. E nesse reino existe um trono. E sobre ele está Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o príncipe da paz.
E se você entrou aqui angustiado essa noite, sem paz, eu só tenho uma coisa para te dizer a você agora. Tudo que você precisa é de Jesus. Eu quero convidar você para orar. Abaixe seus olhos aí, sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero que você me acompanhe nessa oração. Talvez você tenha vivido muitos anos aqui na igreja, frequentando os cultos, ouvindo a palavra, frequentando uma célula, mas ainda você não entregou a sua vida para Jesus. E eu estou aqui nessa noite para dizer para você que não existe nada mais importante nesse mundo do que uma pessoa entregar a sua vida a Jesus. Eu quero orar agora. Se você tem o desejo de entregar a sua vida a Jesus, quer fazer isso hoje, ou você que tem passado por momentos de angústia, de dificuldade, você tem perdido a sua paz, eu quero dizer nessa noite você pode lançar todas as suas ansiedades em Cristo Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Meu Deus, nessa noite eu quero confessar mais uma vez que Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida. Nesse momento eu reconheço que nada sou sem Ti, meu Deus, que eu sou um pecador e preciso da sua misericórdia e graça. Creio que naquela cruz Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, e por causa disso, de hoje em diante, não viverei mais para mim mesmo, mas para servir ao Rei da Glória, o Príncipe da Paz. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço, confiando que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Confiamos em Ti, meu Deus, e pertencemos a Jesus. É no nome dEle que eu oro e agradeço, que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, pastor, posso encerrar? Posso dar a bênção? Amém, glória a Deus. Vai dar um anúncio?